Fala pessoal, aqui é o professor Cássio, estou aqui para o nosso compacto do nosso tema 1 do ano, ok? A gente vai falar hoje sobre as concepções ideológicas do século XIX, tá? A gente vai estar falando sobre o liberalismo, sobre o nacionalismo, sobre o socialismo e sobre o anarquismo, beleza? Então vamos lá avançar porque a gente tem pouquinho tempo, só um compactozinho, tá ok? Então a gente vai começar a falar do liberalismo. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Bom, a gente está falando sobre liberdade, liberdade porque essa foi uma das bandeiras levantadas por esse grande filósofo inglês que aparece na nossa tela agora, o famoso John Locke. O John Locke ele aparece para a gente no final do século XVII, trazendo para a gente uma grande defesa dos direitos naturais, a liberdade, a igualdade, a vida e o direito de defesa da propriedade. O John Locke, trazendo a defesa desses direitos, ele percebe que o Estado vigente na época, no caso o absolutismo, ele privava a sociedade de todos esses direitos. Então era necessário você constituir um novo Estado que garantisse esses direitos para a sociedade, visto que para o Locke o Estado só existia porque a sociedade permitia que o mesmo existisse. Mediante a isso, esse Estado deveria garantir nessa sociedade, aos membros dessa sociedade, os seus direitos naturais. E caso a sociedade se sentisse privada desses direitos, a sociedade ela tinha o dever e o direito de fazer uma revolução, destituir esse Estado e instituir um novo que garantisse os direitos naturais dessa sociedade. Lembrando mais uma vez, os direitos naturais, liberdade, igualdade, vida e propriedade, beleza? Essas ideias do Locke, elas foram molas de estímulo para a Revolução Gloriosa Inglesa em 1688, assim como também pela independência dos Estados Unidos em 1776. A formulação do Estado inglês no final do século XVII fez com que muitos pensadores franceses começassem a analisar o funcionamento do Estado francês dentro da lógica absolutista, comparando com o Estado inglês dentro da lógica liberal proposta pelo John Locke. Mediante a isso, pensadores como Voltaire começam a discutir principalmente o caráter da liberdade de expressão, já que o Voltaire dizia que ele poderia não concordar com nada que a pessoa dissesse, entretanto, ele defendia até a morte o direito da pessoa praticar a sua liberdade de expressão. Um dos grandes problemas que o Voltaire via no Estado francês, no Estado absolutista francês, era a influência que a religião existia nas decisões do Estado, ou pelo menos nas justificativas das decisões do Estado. Então, Voltaire propunha que o Estado francês passasse por um processo de laicização, ou seja, passasse por um processo onde você tivesse a separação do Estado e a religião, ou seja, o Estado trataria de assuntos políticos, enquanto a Igreja trataria de assuntos religiosos, sem que essas coisas se misturassem, fazendo dessa forma um Estado que tomasse suas decisões não pelas justificativas religiosas, e sim por uma análise racional das necessidades da sociedade e do país. Desenvolvendo essas ideias, discutindo com alguns amigos importantes, como, por exemplo, o imperador da Áustria-Hungria, o Voltaire acabou estimulando nos monarcas europeus o desenvolvimento do despotismo esclarecido, que era uma variação da forma absolutista de governar, ou seja, o governo continuava mantendo o poder centralizado em suas mãos, entretanto, contratava filósofos para que cada área do Estado fosse tratada por uma pessoa especialista nas áreas escolhidas para serem trabalhadas. Dessa forma, o Estado tomaria suas decisões muito mais por uma decisão racional e não por uma decisão religiosa. Dessa forma, esses monarcas que aderiram a essa ideia acabaram tendo uma redução das críticas que a sociedade fazia contra esses estados e conseguiram uma sobrevida no seu tempo de duração.
Porém, a gente observar no caso francês, o rei não optou por adotar o despotismo esclarecido, manteve-se no absolutismo clássico e dessa forma passa por um processo evolucionário ainda no século XVIII, enquanto os monarcas que adotaram o despotismo esclarecido conseguiram manter-se no poder de forma centralizada no século XIX e, no caso da Rússia, até o século XX, né, com o czarismo russo. Bom, a gente observa que, além do Voltaire, a gente tem o Montesquieu também. O Barão de Montesquieu, pensador francês, ele ia um pouquinho mais longe que o Voltaire. Ele achava que o problema não era só a influência religiosa no Estado. Ele acreditava que, para que o Estado funcionasse de forma adequada, era necessário que esse mesmo Estado apresentasse uma divisão de poderes, para que o poder não ficasse concentrado apenas na mão do rei. De acordo com o Barão de Montesquieu, se o poder ficasse concentrado apenas na mão do rei, o que acontecia? O rei governava para atender os seus interesses e não atender às necessidades da sociedade. Então, o Barão de Montesquieu ele propõe uma tripartição dos poderes em legislativo, judiciário e executivo, sendo o legislativo responsável por elaborar as leis, o judiciário por aplicar as leis, no sentido de fiscalizar o funcionamento da sociedade e do Estado, e o executivo aplicando as leis, administrando as leis, colocando as leis administrativamente em prática. Tá? Dessa forma, o Barão de Montesquieu ele vai estar conseguindo, ou melhor, propondo uma formulação de Estado onde o rei participaria do governo, mas não teria todo o poder concentrado nas suas mãos. Ele dividiria esse poder com os membros da sociedade. É interessante notar que tanto o Barão de Montesquieu, na França, como o John Locke, na Inglaterra, eles defendiam modelos representativos de governo, onde parcela da sociedade votaria alguns representantes para que eles pudessem discutir os assuntos políticos em seu nome. Entretanto, é importante destacar que tanto Montesquieu quanto Locke defendiam a ideia do voto censitário, visto que acreditavam que as pessoas mais pobres não tinham condição intelectual para participar dos debates políticos. Mediante a isso, o poder ficaria concentrado apenas nas mãos das pessoas mais ricas, consideradas por eles pessoas capacitadas para participar do debate político. Um terceiro pensador francês, também muito importante nesse debate liberal, vai ser o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau ele vai estar trazendo uma ruptura bastante grande com o que existia na Europa naquele momento. Ou seja, ele chegava à conclusão que a continuidade monárquica era algo muito ruim. Ele propunha que você tivesse o desenvolvimento de república nos países europeus. Ele destacava isso de forma bastante clara no seu livro Contrato Social, que essas repúblicas não poderiam ser grandes. Por que não poderiam ser grandes? Porque ele pretendia, ou melhor, ele propunha a adoção de um modelo não representativo. Ele propunha uma participação direta da sociedade nos assuntos políticos, ou seja, todo problema que existisse deveria ser discutido por todos os cidadãos ativos do país, da República. E essa questão do cidadão ativo ele também diverge um pouco do Montesquieu e também do John Locke, porque enquanto os dois, Montesquieu e Locke, propunham a representatividade e o voto censitário, o Rousseau ele propunha uma participação direta e sem censo, ou seja, sem o estabelecimento de uma renda mínima para que as pessoas pudessem participar da política. Ou seja, tanto o rico quanto os pobres teriam condições de participar da política. De acordo com Rousseau, a pessoa que era pobre, ela não era pobre porque queria, e sim, ela era pobre porque ela só tinha acesso às piores oportunidades que a sociedade oferecia. E isso, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, estava diretamente ligado à questão da aquisição ou não da propriedade privada, visto que esse autor acredita, ou melhor, acreditava, que a propriedade privada era a grande origem da desigualdade entre os homens.
Esses pensadores políticos, eles vão estar trazendo tantas ideias novas para o período, e se a gente for parar para pensar, essas ideias, em parte, chegam bastante até a gente. Se a gente for pegar, por exemplo, nosso país, a gente vive em uma república, essa república apresenta 3 poderes, nós temos um modelo representativo de governo, nós temos o voto universal, nós temos um Estado laico, ou seja, bastante dessas ideias que foram propostas chegam até nós, assim como a ideia da defesa dos direitos naturais. Então, essas ideias que foram propostas no século XVIII, no caso do Locke, no século XVII ainda, elas vão se constituir como a base do pensamento político do mundo moderno contemporâneo, pelo menos na parte ocidental do globo. Tá ok? Bom, o iluminismo, ou liberalismo, ele não parou apenas na parte política, ele também avançou para a parte econômica. E o principal nome vinculado à parte econômica no liberalismo ficou conhecido como Adam Smith, né? O Adam Smith, ele foi o grande nome do liberalismo econômico clássico. Ele propunha que o Estado não fizesse intervenções no funcionamento da economia. Ele propunha a ideia do laissez-faire, né? Uma ideia que foi levantada pelos franceses, ele corroborava dessa ideia. Ou seja, laissez-faire, deixar e fazer, livre iniciativa, ou seja, cada pessoa deveria ter o direito de investir o seu dinheiro na produção que quisesse fazer. E o Estado não deveria intervir nisso. E por que o Adam Smith apontava essa questão? De acordo com Adam Smith, o Estado ele é regulado pelo mercado, a economia é regulada pelo mercado. Ou seja, existe, de acordo com Adam Smith, uma mão invisível que, de acordo com a oferta e a procura dos produtos, você tem a determinação do tamanho da produção, o tamanho do preço, e dessa forma o Estado não precisava intervir nos assuntos de ordem econômica. De acordo com Adam Smith, se a sua oferta fosse muito alta, mas a demanda pelo produto fosse muito baixa, o valor do produto tenderia a ser baixo. Entretanto, se fosse o inverso, se a oferta fosse pequena, mas a procura, a demanda por esse produto fosse muito alta, a tendência era que o preço desse produto aumentasse. E isso sem a necessidade da interferência do Estado, e apenas pela influência do funcionamento da economia, do mercado. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre o nacionalismo. Tá? O nacionalismo ele foi muito importante no século XIX, visto que esse século foi muito marcado por uma série de revoluções e também países, como o caso da Alemanha e da Itália, que estavam tentando se estabelecer enquanto países. Eles ainda não existiam, o que a gente chama de unificação tardia. Tá? O que a gente observa dentro desse cenário é que muitas guerras estavam acontecendo dentro da Europa. Portugal, Espanha, França, por conta de processos revolucionários que tentavam colocar em prática as ideias liberais, ou ainda, conforme eu falei, o caso da Alemanha e da Itália, que tentavam se formar ainda quanto país, passando por processos de construção de ideias que pudessem convencer as pessoas a pegarem armas, lutarem em nome de projetos de um grupo, mesmo que aquilo não fosse o seu real interesse, passava a ser, porque essas pessoas eram convencidas de que elas faziam parte de uma comunidade que estava ligada pela cultura, pela língua, pela religião, pelo território, e por isso elas deveriam arriscar as suas vidas em prol desses projetos. Então, mediante a isso, o século XIX ele foi marcado pela construção dessas identidades nacionais. Hoje, quando a gente olha para o mundo, a gente observa que, apesar de ainda existirem confrontos acerca de territórios, de nacionalidades, eles são em menor quantidade do que o que aconteceu no século XIX, que foram muitos confrontos mesmo. Hoje em dia, quando a gente olha, a gente observa que as identidades nacionais elas foram forjadas, elas foram construídas ao longo do século XX, e hoje o mundo ele se encontra
muito mais definido acerca dessa questão das nacionalidades. Exemplo disso, a gente olha para o nosso país, né? Se a gente for parar para analisar, né, ao longo do século XIX, século XX, foram sendo construída a nossa identidade nacional, tanto para nós como também para as pessoas de outros países. Tanto é que as pessoas de fora nos conhecem como sendo o país do samba, o país do futebol, o país da feijoada, o país da caipirinha. E, se a gente for prestar atenção, muita gente não gosta dessas iguarias, ou desse esporte, ou desse tipo de música, mas ainda assim é tido como uma identidade nacional. Então, nacionalismo é sentir-se membro de uma comunidade ligada pela língua, pelo território, pela cultura, pelo padrão religioso, mas vale ressaltar, é importante ressaltar, quem constrói os valores da identidade nacional, na sua maior parte das vezes, é o grupo que controla o Estado, que precisa dessa construção da identidade nacional para que as pessoas aceitem fazer parte daquele projeto, tá? Então, nacionalismo é um sentimento de comunidade que, quando exacerbado, quando exagerado, culmina na xenofobia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para evitar que experiências passadas, como o nazismo, por exemplo, não voltem a acontecer. Beleza? E a gente passa a estudar um pouquinho sobre o socialismo, a começar pelo socialismo que foi taxado de utópico. Né? E tu fala assim, pô, socialismo utópico, né? O que é uma utopia? Eu trouxe o conceito para a gente. Então, de acordo com o nosso conceito aqui, a utopia é o local ou situação ideais onde tudo é perfeito, harmônico e feliz. Refere-se especialmente a um tipo de sociedade com uma situação econômica e social que está no âmbito do irrealizável, que tende a não se realizar, quimera, sonho, fantasia. Cássio, mas peraí, por que esse socialismo foi chamado de utópico? A gente vai estar observando que quem vai denominar esse socialismo de utópico vai ser o Karl Marx, um cara que a gente vai estar falando daqui a pouco. E ele chama de utópico porque, de acordo com ele, as ideias propostas pelos primeiros socialistas, que surgiram principalmente na França, a gente vai estar destacando um francês e um inglês aqui, né? A ideia deles era uma ideia muito bonita, porém era impraticável, era irrealizável, não tinha como tirar do campo das ideias e colocar no campo da prática. A gente tem como destaques o Charles Fourier, francês, que propunha como solução para os problemas das desigualdades dentro da França a formação dos falanstérios. Né? Em contrapartida, na Inglaterra, a gente vai estar observando que o Robert Owen ele também tinha as suas propostas, tanto é que ele vai estar investindo isso na Inglaterra, depois ele vai estar investindo isso na Escócia e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele montou a New Harmony, né? Mas todos os seus investimentos acabaram não dando muito certo. Então, as propostas do Phalanstère e do Fourier, ou ainda a proposta, né, do New Harmony, do Owen, que eram ideias, né, de sociedades coletivas, onde todos trabalhariam, todos teriam acesso ao resultado dessa produção, e isso acabou não dando certo, né? Duraram aí 2 anos, 3 anos no máximo, e acabaram indo à ruína. Talvez por isso o Marx dizia que esse tipo de socialismo era um socialismo utópico. Tá? O Marx, por isso, propunha, então, um socialismo dito científico. Tá? Então, Karl Marx aqui à nossa esquerda, né, o Friedrich Engels à nossa direita, tá? Ele vai estar falando, né, sobre uma forma de promover o socialismo que, de acordo com Marx e Engels, era para colocar em prática, dava para colocar em prática. Mas para isso era necessário a mobilização dos trabalhadores. Para mobilizar os trabalhadores, Marx e Engels produziram um manifesto comunista, que tem como uma de suas principais frases dizendo que proletários de todo mundo, univos. Né? Por que os proletários de todo mundo deveriam se unir
de acordo com Marx e Engels, porque, de acordo com esses dois pensadores, existia, na verdade, uma verdadeira luta de classes entre as pessoas que eram proprietárias e as pessoas que não eram proprietárias dos meios de produção. Quando Marx escreve o Capital, inclusive ele vai dar detalhes sobre como seria essa relação entre proprietários dos meios de produção e os não proprietários dos meios de produção, que o Marx chamava de proletariado. De acordo com Marx, toda a produção material ela era regida por uma luta de classes entre essas duas classes, os proprietários e os não proprietários. E os proprietários enriqueciam através da exploração dos não proprietários dos meios de produção. O que eles estavam propondo é que os membros do proletariado se juntassem e fizessem uma grande revolução, fazendo com que você tivesse o quê? Você tivesse a revolução socialista, a instauração da ditadura do proletariado, acabando com a propriedade privada dos meios de produção. E quando as pessoas percebessem que era melhor viver sem a propriedade privada dos meios de produção, aí sim você poderia acabar com a ditadura, porque todos iam querer viver daquela forma, então chegaria-se ao estágio do comunismo. Se a gente for parar para analisar, tanto a proposta do Marx e do Engels como as propostas de Fourier e de Owen, ao longo da história, elas foram se mostrando como propostas o quê? Como propostas utópicas. Uma outra proposta, outra concepção ideológica do século XIX que a gente vai estar analisando é o anarquismo. Pode ver que eu botei só o símbolo que a gente convenciona chamado anarquismo. Por que eu botei só esse símbolo? Porque o anarquismo ele prega a ideia da não existência de uma liderança, da não existência de um Estado, para que a sociedade possa viver de forma voluntária e totalmente livre. Então, quando for resolver questões sobre anarquismo, fica muito atento, tem que ficar bem ligado, porque a grande dica é você perceber não existência de regras, não existência de Estado, não existência de liderança, e isso te facilita muito a vida na hora de resolver as questões. O cara que vai dar o pontapé inicial vai ser um cara chamado Proudhon, que escreve um livro chamado O que é a Propriedade, e no meio desse livro ele diz que a propriedade é um roubo, porque a partir do momento que alguém cerca um pedaço de terra e diz que é dele, consequentemente ele tira do outro o direito de usufruir daquele pedaço de terra. Então ele limita a minha liberdade, ele está me roubando a liberdade. Então, viu o anarquismo é a ideia da liberdade total, sem Estado, sem regras, sem líderes, ou seja, as pessoas fazendo aquilo que elas querem fazer e se associando a outras pessoas voluntariamente de acordo com as suas vontades e necessidades. Por último, a gente tem aqui o que a gente chama de pensamento social cristão, que foi desenvolvido pelo Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII escreveu a bula papal Rerum Novarum, e essa bula papal Rerum Novarum, ela orientava os patrões a remunerarem melhor os seus funcionários, para que esses funcionários eles não se sentissem tentados a aderir às ideias do socialismo e do anarquismo, visto pelo Papa como sendo um grande mal para a sociedade, visto que pregava o fim da propriedade, visto que pregava o fim da religião, na visão da Igreja Católica, assim como também desmobilizaria o conceito de família. Mediante a isso, era necessário, na visão do Papa Leão XIII, organizar a sociedade, organizar a produção, remunerando melhor os funcionários, para que eles não tivessem interesse em aderir às outras ideias revolucionárias, como o anarquismo, o socialismo utópico ou ainda o socialismo científico. Bom, pessoal, a gente fecha aqui o nosso compacto de hoje. Estourei um pouquinho, 22 minutos aí, mas eu acho que dá para a gente tirar as dúvidas quando a gente estiver em casa, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai parando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.